Olá, pessoal. Agora a gente vai unificar esse capítulo 7. A gente não vai trazer muita coisa nova. O que a gente vai tentar trazer para vocês são complementações, complementar um pouco e fazer um projeto maior juntos, tá? A gente está iniciando o pedaço de projetar um processador, então eu vou trazer para vocês um pouco dessa noção geral de como a gente pode projetar um processador. Por enquanto, só do ponto de vista de fazer um circuito maior, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o objetivo nosso aqui, então, é conhecer e aplicar o conceito de integração de sistema. Não tem nada muito novo aqui, certo? Só que tudo muito junto. A gente está juntando tudo e ao mesmo tempo. Então, são coisas que vocês já viram, mas que a gente precisa botar junto aqui para fazer. A única novidade é o que a gente vai ter no próximo estágio aqui, certo? Então, não sei se vocês lembram, a gente apresentou no final de um vídeo anterior nosso, tá? Um circuito que projetava essa máquina de estado que fazia a troca de registradores, tá? Então, o objetivo era montar uma máquina de estados que gerenciasse leituras e escritas no registrador R1, R2 e R3 de forma sequencial para trocar o valor de R1 e R2. Então, a gente queria fazer, por exemplo, copia do R1 para o R3, tá? Copia do R2 para o R1 e copia do R3 para o R2. Então a gente tinha que fazer esse sequenciamento aqui. E para fazer esse sequenciamento, o que a gente precisava fazer era definir valores para esses sinais de controle aqui. Tá? E para isso a gente tem o que a gente chama aqui de uma rede de interconexão, que era alguma coisa que tinha que dar um jeito de permitir que o lado direito conectasse qualquer registrador de um lado com o outro registrador do outro. Esse é o nosso grande desafio e agora a gente vai ver como que isso aqui pode ser implementado, tá? Então a primeira coisa que a gente pode pensar é usar um componente chamado driver tree state ou buffer tree state, tá? E aqui entra uma coisa interessante. A gente sempre que a gente pergunta qual o valor está aqui, a gente tem a expectativa que de algum jeito esse valor dado caminhou até chegar aqui, tá? E esse é o cenário do buffer tree state. O que ele vai fazer, na realidade, é que quando esse E aqui tiver ativado, né, o F não vai ter nem 0, nem 1. O circuito vai estar aberto. Então, se eu colocar aqui, olha, E igual a 1, significa que eu fiz exatamente isso aqui. F é exatamente dado. Se a gente fizer E igual a 0, o que a gente fez é que a gente abriu a chave. Significa que o F não está conectado. Então eu não forneci um valor para ele. Tá? Então esse é o componente dele. Então quando o F estiver desconectado, a gente vai falar que ele está no estado Z. Z não é um valor lógico, tá? Então ele é apenas um indicativo que não há um valor definido para o sinal. Então você não vai poder fazer if x igual ou f igual a z. Você não pode fazer isso. Por que que você não pode fazer isso, né? Você não pode, na verdade a gente tem que botar aqui b, z. Você não pode fazer isso simplesmente porque o z não é um valor lógico. Você vai poder fazer de outro jeito, mas a gente vai ver posteriormente, tá? E na prática isso só funcionaria se você checar por z, só vai funcionar em simulação. Então, do ponto de vista de hardware nunca checa se é tree state, tá bom? Então, o driver tree state ou buffer tree state funciona aqui. Só para tentar trazer a figura melhorzinha para vocês, eu tenho esse contexto aqui do buffer. Se a gente colocar E igual a 0, está aberta a chavinha. Se a gente colocar E igual a 1, está fechada a chave, tá bom? Então, se a gente colocar, olha, o E igual a 0, a saída é Z. E igual a 0, a saída é Z, independente do W. E com E igual a 1, a saída é exatamente o W nosso, tá? Ok? Bom, se a gente pensar então naquele circuito que faz a troca, que a gente quer fazer com buffer tree state, o que que a gente está falando? Lembra que a gente tinha os três registradores aqui? R1, R2, R3. A gente tem, olha, um barramento, um fio aqui, que liga exatamente nos três. Tá vendo? É um fio que liga exatamente nos três. Mas esse fio que liga exatamente nos três, ele recebe a entrada dele exatamente de três buffers tree state e mais um buffer de entrada que a gente não vai falar dele agora, mas depois a gente vai falar dele. Esses três buffers tree state significa o seguinte: se eu colocar um aqui, zero aqui, a gente está falando que o valor do R1 vem para cá, tá? E aí eu posso mudar o nosso circuito, né? Então a gente pode virar, botar um zero aqui e fazer um 1 aqui. Significa que esse valor vem para cá e fica disponível para todo mundo. Tá? Então, essa é a funcionalidade do buffer tree state. O buffer tree state deixa passar um valor e o outro valor não.
O que está aqui? Aqui está Z, aqui está Z, tá bom? E aí a gente tem que tomar um cuidado, é claro, né? Porque o valor do R2, vamos supor que o R2 tivesse o valor 7, né? O valor 7 apareceu aqui, o valor 7 está aqui, né? E o valor 7 está na entrada de cada um deles. Mas relembrando, eu tenho um sinal de controle load para cada um aqui. Então a gente tem que virar e falar, olha, eu estou pegando o valor 7 do registrador 2 e quero guardar no 1. Então a gente vai colocar um load igual a 1 aqui, um load igual a 0 aqui e um load igual a 0 aqui. Com isso eu consigo então, escrevi do registrador 2, fiz ele passar no barramento e li no registrador 1, porque eu coloquei o load igual a 1. Tá? Então essa sequência que a gente precisa fazer, no fundo é só montar uma maquininha de estados e definir coisas que tem que acontecer passo a passo aqui. Tá? Certo? Se a gente tentar detalhar o nosso circuito, o buffer tree state, na realidade, ele é por bit, né? Então eu tenho aqui o nosso primeiro flip-flop, e esse primeiro flip-flop a gente vai ter um buffer tree state que escreve nesse fio de cima, tá vendo? Ok? E aí eu vou pegar o segundo flip-flop, ele escreve no fio de baixo. Então, no fundo, o que a gente está falando? Esse aqui é o nosso R1 e ele vai ter um buffer tree state para escrever em cada fio nosso. Na hora que a gente tiver uma alternativa do outro, na hora que a gente tiver o valor lá de cima, a gente vai selecionar. Por exemplo, aqui, ó, R1 in significa o quê? Que a gente vai trazer esse elemento dali como entrada do R1. E vai trazer, obviamente, né, o elemento de baixo aqui como entrada daqui. Então a gente precisa limpar esse, né? E a gente pode pensar que nesse momento, ou no momento imediatamente antes, esse buffer tree state aqui e esse aqui levaram os valores diretamente para nosso registrador. Então, eu não fiz uma ligação só para falar, olha, eu não tenho essa ligação daqui até aqui, tá? Diretamente, mas a gente tem essa ligação acontecendo no nosso circuito, tá? Essa ligação aconteceu no nosso circuito e a gente tem ela operando aqui nesse momento, tá? É isso que está acontecendo aqui nesse momento para a gente. Eu consigo copiar de um lado para o outro. É claro que aqui no diagrama eu estou mostrando só alguns bits, eu não estou mostrando todos os bits, senão o diagrama ia ficar muito grande, mas eu tenho exatamente esse contexto para vocês, tá bom? A gente consegue fazer a mesma coisa com o multiplexador. O problema do multiplexador é que vai ficar um circuito maior. Mas nem sempre o seu hardware tem suporte a buffer tree state. Por exemplo, a sua FPGA pode não ter suporte a buffer tree state e você ter que implementar com o multiplexador. O que significa isso? Você vai pegar o valor de cada registrador, e aí eu estou pensando num dado aqui que vai de entrada, e a gente escolhe a porta aqui, e o que entrar a gente gera para todo mundo. E gerando para todo mundo, a gente relembra que, olha, eu tenho que gerá-lo para todo mundo, mas eu tenho um sinal de enable para cada um deles, tá? Então eu vou escolher o sinal de enable corretamente para descobrir para onde esse valor vai ter que ser gravado. Tudo bem? Esse que é o contexto nosso. Então dá para escrever tanto com registrador buffer tree state quanto como multiplexador. A gente pode implementar o nosso circuito. Tá? Em Verilog, se a gente quiser olhar isso como Verilog, a gente deveria tentar entender que eu preciso ter um componente, eu posso ter um componente que é um registrador de N elementos, né? Então, um registrador que com default está com 8 bits, mas é um registrador com N flip-flops, tá? E do tipo D, no nosso caso. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma entrada R, que vai ser a nossa entrada. Então, eu estou fazendo isso aqui, a gente tem 10 bits aqui. A gente tem uma entrada R e a gente vai ter a nossa saída Q, todas elas com 10 bits, né? 10 bits aqui. E o que a gente vai fazer? Nós temos a entrada de clock também, então o clock está aqui. E agora a gente vai falar, ó, toda a subida do clock, se o L tiver como 1, certo? Cadê o L? Vou colocar o L aqui, ó. Se o L tiver como 1, a gente vai copiar o valor do R para o Q. Então, o Q vai ser ligado ao R. Então, a cada ciclo de clock, esse é um flip-flop de 10 bits. A cada ciclo de clock, o valor do R passa para o Q. Ele é um flip-flop do tipo D, tá? Onde o sinal de entrada está com o nome R aqui, simplesmente para poder ligar naquele registrador lá em cima, certo? São 10 flip-flops do tipo D, então formam um registrador para a gente. Bom, do outro lado aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um buffer tree state, esse buffer tree state também tem parâmetro de 8 bits, e o que nós falamos é, novamente eu tenho uma entrada Y, então a gente vai ter uma entrada Y, a gente vai ter uma outra entrada
uma entrada aqui e a gente vai ter uma saída F, tá? Esse aqui é o nosso circuito. E olha que interessante, o F está direto no assign, não está sendo feito como always, e o F vai olhar o E, se E tiver como 0, se E tiver como 1, ele vai copiar o Y para cá, e se E tiver como 0, ele vai colocar F igual a Z. Então isso aqui, olha, é como se fosse esse código, né? Olha que interessante, né? Então, se eu não tiver o valor E, certo? Se E tiver como 0, eu vou gerar Z aqui na nossa saída, tá bom? Bom, a gente pode fazer então um Verilog maior para fazer a troca de registradores. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa interessante do ponto de vista do processo nosso, tá? O circuito está super grande aqui, tá vendo? Mas olha que interessante, eu tenho os sinais de controle. Tá vendo? A gente tem os sinais de controle. Esses são nossos sinais de controle. Nós temos o nosso clock, que está sendo feito, ele está trocando o Y. E nós temos os nossos componentes. Eu tenho 3 componentes de registrador. E nós temos aqui 4 componentes, no nosso caso aqui, porque eu tenho um tri-state externo, mas nós temos 3 componentes de tri-state registradores e mais um externo. Tá? O que a gente faz? A gente vai pegar de acordo com uma máquina de estados, que a gente está definindo aqui, a gente fala o que vai acontecer no nosso circuito, tá? Então esse é o nosso ponto mais interessante aqui, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, se eu tiver no estado A, se eu tiver W, quer dizer, eu tenho o W ativo, Y recebe B, caso contrário, Y recebe zero. E a gente vai pegar, depois eu vou ter o estado B, que vai para C, e o C que vai para D e o D que volta para A. Então a gente está andando diretamente aqui. Se eu mandar a máquina de estado começar, se eu fizer W igual a 1, ele vai começar a fazer o processo de cópia. E ele vai para o estado A, B, C, D. Tá bom? Bom, o que significa isso? A gente tem que olhar o nosso circuito aqui e a gente sabe que se eu tiver no estado B, eu tenho que fazer um R2 alto e um R3 in. Então, no fundo, ele está copiando do R2 para R3. Se eu tiver no estado C, eu vou fazer R1 out e R2 in. Então, eu vou copiar do R1 para o R2. Se eu tiver no estado D, o que vai acontecer? Eu vou fazer R3 out e R1 in. Então, eu vou copiar do R3 e vou sair no R1. Vou ler do R1, né? E também no estado D a gente vai avisar que ele terminou de fazer o circuito. Então, como eu mencionei para vocês, a gente não tem uma coisa intrinsecamente mais complicada, mas a gente tem muito das coisas que vocês viram juntos aqui nesse momento, tá? E a gente tem como alternativa também usar multiplexadores no nosso circuito, tá? O que significa isso? Significa que a gente precisa agora gerar os multiplexadores. Nosso circuito aqui está resolvido aqui, né? Então a gente já está com ele resolvido aqui. A gente vai gerar os sinais de controle de acordo com a máquina de estados. Eu vou falar basicamente aqui agora, olha, quem vai receber o valor de entrada, mas na hora de receber, de colocar o valor de saída, o que acontece? A gente vai falar, olha, se Y for A, eu tenho que colocar o dado no barramento. Se Y é B, eu tenho que colocar o R2. Se Y é C, eu coloco o R1. E caso contrário, eu coloco o R3. Então a gente vai montar exatamente a mesma sequência do circuito anterior, mas em pedaços diferentes aqui. E a gente não mudou o nosso circuito aqui de fazer as checagens para a gente. Tá bom? Ok, pessoal? Então os circuitos começam a crescer agora, essa conclusão, mas eles vão crescer de um jeito ordenado e você precisa manter a sua visão no pedacinho para você ser capaz de fazer o todo. Ok? Falou? E a gente fica por aqui então, tá? Falou? Até mais então. Tchau, tchau.